A Jihad Global e a Verdade sobre o Terrorismo Islâmico, Robert Spencer. Este é um trabalho de análise literária. Não se trata de um audiobook nem reproduz as opiniões e pontos de vista do autor. Pode conter ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. É uma tradução minha do original em inglês e pode conter eventuais incorreções, mas que não comprometem o entendimento da obra no seu todo. Robert Spencer é americano, autor, palestrante, pesquisador e especialista em cultura muçulmana e jihad islâmica. Escreveu 27 livros sobre o tema islâmico e é um autor best-seller do New York Times. Ele já conduziu seminários sobre Islã e jihad para o FBI, Escola de Comando Militar dos Estados Unidos, dentre outros. Escreve artigos especializados para o Los Angeles Times, New York Post, Washington Times, Fox News, Dallas Morning, Canadian National e dezenas de outros. É fundador do site jihadwatch.org e contribui para o debate público no tema do extremismo e terrorismo islâmico. E ele abre a reflexão dispondo sobre o caso fatídico de novembro de 2011, em que o muçulmano atacou a embaixada dos Estados Unidos em Sarajevo atirando em civis como uma espingarda enquanto gritava Allahu Akbar. E o ponto de observação do autor é que a imprensa internacional fez de tudo para esconder que se tratava de um muçulmano adepto e praticante do Islã ou Islão. O que fizeram foi utilizar um termo genérico chamando-o de islamista. No jargão relativista da mídia, islamista seria um muçulmano que pratica terrorismo, mas que não é motivado por ideais religiosos. Todavia, para Spencer, essa definição da imprensa não tem eco na própria comunidade muçulmana, já que atos de assassinar infiéis são historicamente motivados pelo sentimento e premissas teológicas do Islã. Nos textos de Maomé não há essa distinção, e é justamente as falas do profeta no Alcorão que respaldam aquilo que os muçulmanos chamam de jihad, e no que abrange a geopolítica, a jihad global, que é o levante mundial dos povos islâmicos contra o Ocidente para exterminá-los. Nesses casos de ataques terroristas explícitos, em que a mídia não consegue negar a estratégia é desvincular o perpetrador do ataque de qualquer ligação com aquele grupo que os órgãos de imprensa estão tentando defender, que nesse caso são os muçulmanos e devotos do Islã em geral. É inócuo discutir aqui as razões e o porquê a mídia global busca tanto defender o Islã, mas o fato concreto é que ela o faz. E independente dos motivos, os efeitos disso repercutem negativamente sobre toda a sociedade, e por isso deve ser denunciado. Para essas agências de informação, então, como destaca o autor, a mentira é a sua principal arma de comunicação. E para encobrir o caso do terrorista islâmico de Sarajevo em 2011 e tantos outros do mesmo tipo, elas afirmam que o terrorista era um lobo solitário ideologicamente e que os atos daquele homem não são aprovados pela religião, quando é justamente o livro sagrado da religião daquele homem que o manda praticar jihad contra os infiéis. E é nos discursos de seus líderes religiosos que o homem se abastecia do ódio contra o Ocidente, contra os cristãos e contra os judeus. E se me permite fazer uma digressão, o autor Mossab Hassan, filho do ex-líder fundador do Hamas, Hassan Youssef, descreve em seu livro O Filho do Hamas como se procede desde os encontros religiosos dos muçulmanos nas mesquitas, o sentimento de ódio e anti-Israel, anti-Ocidente, etc. No episódio relatado por ele é contado, por exemplo, que o seu pai, líder e secretário-geral do Hamas na ocasião, foi contatado por Yasser Arafat, líder da autoridade palestina e membro do grupo Fatah, então na gestão da faixa de Gaza nos anos 2000. Ele conduziu Hassan como imã, líder religioso muçulmano, a organizar protestos diante das bases israelenses. Naquele momento ocorriam
tratativas internacionais para estabelecer-se um acordo de paz entre Israel e Palestina, intermediados pelos Estados Unidos e comunidade árabe. Arafat, como ganhador do Prêmio Nobel da Paz, não podia se expor como opositor ao acordo, mas convocou a liderança do Hamas para que, através de discursos ideológicos e extremistas, manipulasse o povo palestino comum, que era religioso devoto, para operacionalizar uma revolta e, nos tumultos, os soldados israelenses atingissem com algum disparo ou agredisse o manifestante palestino. E esse ato eclodisse um conflito civil maior e o acordo de paz fosse cancelado. E como planejado, Hassan mobilizou com suas pregações religiosas a massas muçulmanas incoerentes, mas fiel a seus guias religiosos, e os dispôs a lançar pedras e coquetéis Molotov nos soldados israelenses, ou qualquer outro israelense que achassem, e o resultado foi o estopim de um embate bélico entre Hamas e Israel, que depois veio a ser chamado de Segunda Intifada. O que mostra que o ódio dos muçulmanos aos cristãos, judeus e ocidente também é aprendido dentro de seus templos e por intermédio de seus líderes espirituais. De qualquer modo, é uma guerra de narrativas e, portanto, não tem compromisso com a verdade, mas com a ideologia. E a ideologia dominante nos meios midiáticos é a de que o Ocidente, liderado pelo grande Satã, os Estados Unidos, oprime e escraviza as minorias pobres, negras, gays, as mulheres. E o cristianismo é o seu instrumento de manipulação psicológica para alienar os oprimidos e demovê-los do seu desejo de libertação. Enquanto que Israel é o cão de guarda norte-americano naquele lado do hemisfério, e por isso todos, judeus, cristãos, norte-americanos, precisam ser igualmente punidos, e isso significa exterminá-los. E se você não notou, esse discurso no Ocidente é o que a esquerda faz e defende, e por isso toda a militância e partidos progressistas apoiam e aplaudem os grupos terroristas islâmicos, naquela máxima de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E o mês de outubro de 2023 escancarou isso, quando no dia 7, o grupo terrorista Hamas na Palestina, isso eu dizendo e não o autor, perpetrou o até então pior ataque terrorista contra Israel, que se havia até então registrado, invadindo suas fronteiras, assassinando milhares de cidadãos inocentes e soldados, e sequestrando, decapitando, queimando e estuprando mulheres, idosos e crianças. E imediatamente a imprensa mundial, os partidos políticos de esquerda e até os líderes e chefes de Estado do espectro progressista, como no Brasil, saíram em defesa dos terroristas do Hamas, nomeando-os de combatentes da liberdade contra o Estado opressor de Israel. O governo brasileiro, representado por um ex-presidiário, tentou aprovar na ONU uma resolução referente ao conflito Israel-Hamas e precisou ser exposto pelos Estados Unidos e reprovado, porque fazia defesa aberta aos terroristas assassinos de crianças e condenava Israel por querer se defender. Uma vergonha alheia, mas que mais do que isso revela de que lado os marxistas estão. E como a imprensa é um reduto comunista, toda ela se posicionar igual a favor ao Hamas. O que mostra que, ao menos no que diz respeito ao mal, os iguais se atraem. Mas a denúncia do autor não para nisso. Ele chama a atenção também para o fato de que nenhum dos ataques terroristas de quaisquer deles, no lugar que tenha sido, é um ato isolado e despretensioso. Todos eles são ensaios e preparativos para o grande ataque final que o Islã almeja fazer contra o Ocidente, que se trata de uma guerra total militar a fim de destruir e aniquilar os infiéis e sancionar o programa político supremacista do Islã, que eles próprios chamam de Califado Islâmico Universal. E o meio de atingi-lo é através da Jihad Global, a guerra santa de todos os filhos de Alá contra os países ocidentais. E assim, Robert Spencer convoca os leitores a uma reflexão mais realista quanto à relativização que fazem os analistas políticos e de geopolítica ao fomentarem que o Islã é a religião da paz e que só uma minoria de adeptos é que são os radicais. Todos os demais são moderados.
Isso de fato é verdade, mas o autor nos chama a atenção para um detalhe, que os moderados não agem para reprimir os radicais, e nem sequer reprovam os atos deles, porque sabem que os muçulmanos fiéis ao Alcorão são chamados à guerra santa contra os infiéis, sendo que então os que assim procedem estariam obedecendo à fé islâmica. O que me leva de novo ao livro O Filho do Hamas, onde o autor, filho de um dos fundadores do Hamas, conta que o seu pai, que também era líder religioso, era o homem mais piedoso, generoso e bondoso que ele tinha visto, e que devotava a sua vida ao serviço de sua comunidade, sendo incapaz de ferir uma mosca e jamais praticou um ato sequer de violência, tratando bem até mesmo os guardas israelenses que diversas vezes o prendeu. Porém, Hassan Youssef também não recriminava a violência que os radicais do Hamas cometiam, e várias vezes quando Mossab perguntou-lhe por que ele não mandava-os parar com os ataques suicidas e violência no geral, Hassan dizia que não podia fazer isso, porque aquelas pessoas estavam servindo a Alá daquela forma, e que Alá é que os teria chamado para aquele difícil trabalho em amor e proteção à fé islâmica. E ao que se vê, isso define bem a posição dos moderados. E de acordo com as evidências, nos inúmeros lugares onde a lei islâmica rege a vida dos cidadãos, e a maioria é composta por muçulmanos, os valores sociais e liberdades são subjugados totalmente pelo totalitarismo religioso, violação de direitos humanos, discriminação das mulheres, apedrejamentos públicos, restrições de trabalho e independência da mulher, etc, etc. Todos esses são tidos por moderados. Mesmo assim são capazes de oprimir e discriminar e de assassinar mulheres em praça pública se acharem que ela violou algum código de conduta da sua religião. O que para o autor leva a crer que essa distinção entre radicais e moderados não existe entre os próprios muçulmanos. Essa classificação é produto da mídia ocidental, lançando suas bombas de efeito ideológico sobre o público que consome suas publicações e conteúdos. Na prática, diz o autor, são os textos da teologia islâmica que influenciam as condutas dos muçulmanos, e esta não divide os seus seguidores em tradicionais, moderados, radicais ou lights. A distinção é em função, vocação ou chamado distinto. Uns são vocacionados para o ensino espiritual, outros para a liderança, outros para a política e outros para serem guerreiros e combatentes, mas todos chamados por Alá para servir a causa jihadista contra os infiéis. E o que se tem, para ser exato, é que as distinções que há entre xiitas, sunitas, sufis, são de cunho teológico e não político e muito menos ideológico. Todos esses concordam quando o assunto é quem deve reger a sociedade, e a concepção unânime deles é que é a Sharia. A lei islâmica e o Alcorão é que devem ser a regra social e política para todas as nações. E esta é supremacista, autoritária, discriminatória, anticristã, antissemita. E mesmo que alguns muçulmanos não concordem com extremismos da religião, nem com a discriminação de mulheres, o fato é que esses muçulmanos mais moderados, se expressarem suas interpretações e opiniões num país árabe e islâmico, ele será açoitado ou morto pelos seus próprios irmãos na fé. A verdade é que quem não pensa de modo radical e supremacista dentre eles são nominados de infiéis e impuros e acusados de não seguir a religião corretamente. Logo, do ponto de vista do Islã, errados não são os extremistas, mas os moderados. E ademais não importa se um número X de fiéis pensam de outro modo. Quem lidera e faz as regras que os demais devem seguir e obedecer não são fiéis isolados em algum canto qualquer num país europeu ou Estados Unidos. Quem dita as regras e que vai impactar o Ocidente e a vida de milhões de pessoas são os imãs, os secretários, os líderes das facções que atuam em nome de Allah. Esses é quem mobilizam as massas e guiam o rebanho a motins, a ataques, a violência, a protestos, sendo então que não faz diferença uns poucos, sem voz ou influência, pensar moderadamente, quando seus líderes pensam e agem radicalmente. A imposição da Sharia, vai expressar o autor, é uma parte inseparável do Islã. E embora haja muçulmanos não supremacistas, a natureza do Islã se encontra
nas autoridades reconhecidas que definem a religião, e não nas disposições pessoais ou individuais dos seus adeptos. A grande questão, então, conforme pontua o autor, é que para um muçulmano moderado, não se tornar um muçulmano radical, ele terá de negligenciar partes do Alcorão e da Sunna, do Hadith, já que o aspecto político e supremacista está enraizado profundamente nelas. Pode ser que o muçulmano moderado não esteja disposto ou empenhado em implementar esse programa, mas do ponto de vista do Islã, ele está sendo um mau e não um bom islâmico, ou servindo a Allah corretamente. E se esse moderado viver num país ou região árabe-muçulmana, ele será vilipendiado por seus próprios irmãos na fé. Porque será que os moderados não controlam ou reprimem os radicais, já que os radicais seriam apenas uma minoria extremista? Segundo a imprensa diz. Isso é o que questiona então o retórico autor. E a resposta é que os moderados não reprovam os radicais simplesmente porque concordam com eles. É porque sabem que a tradição islâmica, a teologia e uma maioria e não minoria de muçulmanos apoiam o que fazem e dizem. O Islã autêntico não é o que os moderados apresentam, mas aquele que os radicais demonstram. E é por isso que se promete a eles 11 virgens no paraíso e o status de herói, ao passo que aos moderados eles não recebem nada, além de críticas e chacota se eles estiverem numa região fundamentalmente islâmica. E é também relevante ponderar que o Islã se manifesta a partir ou em forma de uma teologia política. E a base da fé islâmica está na promessa ou esperança ou meta de uma vitória final sobre os inimigos de Allah. E é em função de se construir um paraíso islâmico na Terra, sob o governo de um califado e alcançado mediante uma jihad global. E essa inspiração e exemplo vem do próprio Maomé, que sempre foi demonstrado pelo Alcorão como um guerreiro, e não apenas como um profeta. Maomé foi agressivo, vingativo, mortal para os seus opositores. Logo é natural que seus seguidores hoje em dia sintam-se motivados ao mesmo comportamento. E o nome disso é radicalismo e não moderação. E Robert Spencer segue por várias páginas, listando uma série de casos em que a mídia esquerdista tentou acobertar ou defender as ações terroristas de radicais muçulmanos sob o rótulo de moderados. Isto é, de muçulmanos até então tidos como moderados, mas que de repente cometeram atos bárbaros de terrorismo em nome de Allah. E para Spencer, embora haja outros interesses e motivações para jornalistas progressistas sempre apoiarem terroristas islâmicos, como vantagens financeiras ou profissionais, medo e covardia, etc., uma das razões principais é a convergência de sentimentos, que progressistas sentem dentro de si o mesmo desprezo, ódio e inveja que um terrorista padrão Hamas ou Estado Islâmico sente dentro deles. Daí ocorre uma simbiose de gostos e interesses, e o que os jornalistas ou ativistas de esquerda defendem nos terroristas islâmicos é aquilo que eles próprios gostariam e têm vontade de fazer, mas não têm coragem, que é destruir, se vingar, acabar com tudo que é bom e belo. Porque ambos, os militantes de redação de jornal e os proponentes da jihad muçulmana nas facções terroristas, sentem e compartilham o mesmo tipo de desprezo pela ordem, ódio pelo que é correto e desejo de ver o caos no mundo, porque é assim que vivem suas almas mergulhadas no caos. Mas não são apenas jornalistas e universitários de esquerda que compartilham do mesmo veneno moral e ideológico que os integrantes do Hamas, ou do Fatah, ISIS, Al-Qaeda ou outros. Muitos políticos e até líderes de governos também sentem o mesmo ódio ao que é justo, belo e verdadeiro. Então, eles também apoiam, acobertam, justificam ou relativizam as ações terroristas desses grupos. Nos Estados Unidos, o exemplo trazido por Spencer é o do ex-presidente Barack Obama, que todas as vezes que pôde estendeu uma cortina de fumaça sobre os atos e atentados terroristas em solo americano, desclassificando como ato terrorista ou evitando dizer que os atos eram islâmicos. E reputando o ataque apenas como ato violento doméstico ou algo relativo assim.
Robert Spencer lembra os casos de junho e novembro de 2009, por exemplo, em Little Rock, no Arkansas, e na base militar Fort Hood, no Texas. 14 pessoas foram mortas nesses ataques, 13 soldados americanos e um civil. Mas, para Obama, o então presidente dos Estados Unidos, se tratou apenas de casos de violência doméstica. Mesmo que Nidal Malik e Abdulhakim Mujahid, os terroristas, integrassem facções islâmicas com base no Oriente Médio, e embora um deles, pelo menos, não fosse de descendência árabe, mas americano, ele tinha se convertido ao Islã e praticava a religião islâmica e afirmou em suas redes sociais agir em nome de Alá por uma jihad global, e quando cometeu seu ato terrorista gritava Allah Akbar, além de usar o termo Operação Jihad, que envolvia uma rede de convertidos ao islamismo determinados a perpetrar ataques terroristas em solo americano e europeu em nome de uma guerra santa jihadista. Mas se Obama era o garoto propaganda ou faxineiro para limpar a sujeira dos terroristas nos Estados Unidos, isso agora eu comentando e não o autor, no Brasil ninguém faz melhor esse serviço do que o sapo de 9 dedos Luiz Bajulador de Terrorista da Silva, que em posse do cargo de presidente da República em 2023, tentou até aprovar uma resolução na ONU que lambia as bolas do Hamas, grupo terrorista islâmico palestino que havia assassinado mulheres, idosos e crianças em solo israelense no dia 7 de outubro de 2023. O sapo barbudo ainda fez declaração psicótica em TV aberta, repreendendo Israel por se defender e se recusando a classificar o Hamas como grupo terrorista, claramente magoado porque o Hamas, o seu ídolo, estava levando uma surra das forças de defesa israelense. Como eu disse anteriormente, os iguais se atraem, e por isso Obama, Lula, os jornalistas progressistas, amam e idolatram assassinos terroristas. É porque todos são almas gêmeas uns dos outros. E é assim. A psicose, a idolatria e a obsessão espiritual maligna impede desses líderes políticos, militantes e jornalistas de ver e assumir que seus ídolos islâmicos são maus. E que seus atos terroristas não são isolados, mas parte de um programa global islâmico de assassinar e destruir todos os infiéis que não servem a Alá no mundo. E o Alcorão dá um nome a isso, chama de jihad. E no decorrer do livro, Robert Spencer também delonga sobre uma outra frente de batalha, que os próprios jihadistas e seus puxa-sacos no Ocidente travam contra os cidadãos de bem. A guerra na trincheira da liberdade de expressão. O campo da liberdade e direito de se expressar é atacado por aqueles também que deveriam defendê-lo, que são os jornalistas e imprensa em geral. Em diversos casos, revistas, jornais e TV censuram seus colegas de profissão que tentam denunciar os infames ataques de terroristas islâmicos. Plataformas de opinião pública como Twitter ou X, Instagram, YouTube, etc., calam, punem, censuram, com banimento ou coisa do tipo, as poucas e assustadas vozes que tentam falar sobre o assunto. É uma associação do mal para cuidar, proteger e alimentar um monstro que depois de crescido, devorará todos nós. E a eles mesmos, claro, também. Pois não há como envenenar e matar os peixes sem comprometer toda a floresta e fauna, pois cedo ou tarde os animais que bebem do rio e as árvores cujas raízes servem-se do solo regado pelo rio, todos sofrerão as consequências fatais. Mas esse é o paradigma da jihad contra o Ocidente. Trata-se terrorista como herói, assassinato de civis como luta pela libertação e, quanto menos se esperar, todos estaremos envolvidos numa terrível terceira guerra mundial, entre muçulmanos e cristãos, árabes contra ocidentais. E ao invés de apenas matar-se os peixes no rio, como se queria, toda a fauna e toda a flora será destruída junto. Em 2005, a autora Rachel Ankhefeld foi processada e condenada por se posicionar e denunciar o programa de jihad global pelos grupos e facções terroristas dos países islâmicos. Ela foi punida a pagar $225 mil e pedir desculpas públicas à comunidade muçulmana internacional.
Mas o juiz do caso não era muçulmano e nem morava em país árabe. Ele era inglês e residia no Reino Unido. E é isso. Militantes e simpatizantes envenenando o rio para assassinar os peixes, mas na sua loucura destruirão toda a floresta. Em 2011, os escritórios de uma conhecida revista francesa foram bombardeados e destruídos depois de publicar críticas satíricas ao Islã e Maomé. E o desabafo do editor expressa como todos nos sentimos em relação ao Islã. Deveria ser óbvio, escreveu ele após os ataques, que se está a permitir, no Ocidente, o florescimento de uma casta especial, acima de qualquer crítica, a do Islã e muçulmanos. Pode-se falar dos conservadores, da direita ou dos católicos e cristãos, mas qualquer menção aos intocáveis muçulmanos é repreendido com ataques e assassinatos, e as autoridades dos países livres, como a França, ajudam os agressores e não as vítimas, dizendo que é racismo ou islamofobia, qualquer coisa que se diga que o muçulmano de algum lugar do mundo se sinta magoado. Parece que o Islã tem jurisdição em todo o planeta e sua Sharia deve ser respeitada e reverenciada por todos no Ocidente. E sua bandeira beijada com devota vassalagem. E os governantes e mídia mundial já estão curvados e fazendo isso, beijando a mão de seus algozes. E a conclusão, assustadora, mas fiel aos fatos de toda essa encena propaganda pró-terrorismo, pró-islâmica e pró-jihadista, que muitos ocidentais estão a fazer, é que se os muçulmanos se enfurecem, se revoltam e assassinam por qualquer razão, eles não têm responsabilidade por isso. A culpa pela fúria, tumultos e assassinatos que cometem é dos ocidentais que de alguma forma os provocaram. E como era de se esperar, os autores dessa nota ecoaram sozinhos as suas vozes, sem que jornais ou governos do Ocidente tivessem vergonha em apoiar os criminosos e condenar os inocentes, as vítimas. E o que se viu foi uma movimentação política na Europa e Estados Unidos para aprovar leis nacionais que proibissem críticas ao Islã ou a seus personagens e símbolos sagrados, e que considerassem crimes de injúria e racismo islamofóbico um europeu ou americano chamar de terrorista grupo islâmico de luta pela liberdade e direitos muçulmanos, como o Hamas e o Hezbollah. Na época, o absurdo da vassalagem e covardia chegou a tanto que, como conta o autor, congressistas de esquerda pediam até a revogação da primeira emenda da Constituição americana. Tudo para atender aos apelos das autoridades islâmicas da comunidade muçulmana árabe. E então o desfecho da revista francesa atacada por criticar Maomé foi que em janeiro de 2015, todos os seus editores foram assassinados por extremistas islâmicos. George Wolinski, Jean Cabot, Stéphane Charbonnier, Retignos. Outro ponto de discussão, trazido à tona pelo autor, é que estrategicamente facções islâmicas radicais como Hamas e Hezbollah operam em países ocidentais por meio e através também da política. Criam, patrocinam, infiltram-se em ONGs, associações e movimentos de cunho político, cultural e social, que atuam para impetrar na sociedade uma visão ideológica favorável aos propósitos jihadistas. Nos Estados Unidos, o Conselho de Relações Americano-Islâmicas, CAIR, na sigla em inglês, é uma dessas instituições formalizadas, dedicadas a promover uma aculturação islâmica ou islamização das sociedades ocidentais. E ideias ou frases como islamofobia ou outras expressões e terminologias despudoradas vêm dessas associações ou grupos que criam esses conceitos e os distribuem à mídia para repercuti-los como se fossem uma proposta boa para aquele país. Mas na somatória geral, cada coisa que eles criam vai se ajustar mais tarde num projeto maior de islamizar aquela cultura e romper a resistência para em seguida inserir o projeto de penetração cultural, política e ideológica do islamismo. Em setembro de 2001, para você ter ideia, George Bush, o então presidente, esteve em uma mesquita em companhia do líder do CAIR, o Conselho Americano Islâmico, e declarou que o Islã é a religião da paz. E os democratas articulavam, enquanto isso, criminalizar o ódio e intolerância aos muçulmanos, mostrando que a influência islâmica penetrava todos os lados da política norte-americana.
E concomitante, grupos ligados ao Hamas, mas de atuação política, pleiteavam junto ao Congresso que fosse legalizada uma espécie de lei de lugar de fala para os muçulmanos, onde somente o muçulmano pudesse falar sobre questões islâmicas, o Alcorão, Sharia, o profeta, Alá, ou inclusive sobre jihad. E até esses termos o grupo queria proibir de cidadãos americanos falarem ou mencionar em qualquer contexto que fosse. E assim se deu que durante a década de 2000, sabia-se que pelo menos o Hamas e a Irmandade Muçulmana tinham conexões políticas dentro do território e setores americanos, com peso de influência social e cultural, como o setor de mídia, por exemplo. Mas, grosso modo, a propaganda jihadista, assim como seus atos de matar e destruir, encontra refúgio nos próprios textos alcorânicos e sunas das palavras e atos do profeta. Todos os ensinos sagrados do Islã ensina e até determina a matar quem mencionasse algo inadmissível sobre Alá ou Maomé. No Hadith e Sura das obras e atos do profeta, Maomé ordena o assassinato de umas pessoas que tinham o insultado. No grupo de pessoas a serem vingadas estavam Abu Afaq, de mais de 100 anos de idade, e a poetisa Asma bint Marwan, que foi morta em seu leito enquanto amamentava seu filho bebê. Quem me vingará deste canalha? Perguntou o profeta a seus seguidores. Ninguém me livrará desta filha de Marwan? Também disse ele quanto à poetisa. E Umar ibn Adi atendeu seu chamado e assassinou a mulher. E o profeta lhe disse depois, você prestou um grande serviço a Alá e seu mensageiro. Em outra ocasião, Maomé disse, quem está disposto a matar Ka'b bin al-Ashraf, que feriu Alá e o seu apóstolo? E Muhammad bin Maslama, seu seguidor, respondeu, apóstolo de Alá, você gostaria que eu o matasse? No que o profeta lhe disse, sim. E bin Maslama o atraiu para uma armadilha e o assassinou. E todas essas passagens podem ser encontradas em Sahih Bukhari, volume 5, livro 59, número 369. Assim, a jihad é a pura manifestação de uma parte das tradições e leis islâmicas. É para eles a espada de Alá trazendo o juízo divino sobre os incrédulos e infiéis. O que deixa claro para os ocidentais que o levante de um muçulmano contra qualquer um cristão ou judeu em particular é um ensaio e prévia do que todo mundo muçulmano pretende e almeja fazer a todo o Ocidente e à nação de Israel. Pois a jihad é uma ideologia supremacista e não admite ou reconhece nenhum outro poder, a não ser o próprio islamismo, Alá e seu profeta. E assim está escrito. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam seu fruto. Eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 e 18. E assim encerra a análise da obra A Jihad Global e a Verdade sobre o Terrorismo Islâmico, de Robert Spencer.